Passando no início do vídeo, pessoal, para avisar vocês aqui que a câmera que eu usei para fazer a gravação de todo esse vídeo que está sendo publicado foi feita pelo celular. Então, como ele ficou preso no painel, acabou pegando muito ruído do ar-condicionado e do vento. Aqui então, gurizada, aqui ó, a quilometragem tá zerada. 20 minutinhos o carro ligado, né? Tô aqui no posto. Abasteci R$100. A minha bomba tá com probleminha. Bomba não, minha boia tá com probleminha, então ela não tá marcando direito, só tanque cheio e meio tanque. Depois ela fica nessa oscilação entre vazio e meio. Então vamos fazer então a primeira viagemzinha. Na verdade é a segunda viagemzinha do GR. Vamos até Rio Grande então. Então é isso aí, gurizada. Vamos tocar a ficha. Água, óleo já conferido. Calibrado o pneuzinho. Vamos botar a musiquinha aqui e tocar a ficha. Lembrando, pessoal, a câmera veicular ali em cima tá desativado, que eu esqueci de botar o cartãozinho de memória. Então vamos pegar e vamos tocar para Rio Grande então. Lembrando que essa vai ser a segunda viagemzinha do Sherry. Coisas que eu tenho que me atentar nessa viagem. No caso, eu tô sem step. O meu step estragou, na verdade o pneu tá extremamente bom, só que por dentro todos os borracheiros que eu passei disseram que não tem mais o que fazer. Então é isso aí, né? Tocar ficha. Tô com o óculos quebrado, meu filho quebrou o óculos. Mas é isso aí. Agora tocar a ficha e ir até Rio Grande. Vou gravar uns takezinhos dessa viagem, se Deus quiser vai ser uma viagem tranquila. Com R$100 acredito que eu vou e volto bem tranquilo. Botei R$100 de aditivada. Então acredito que eu consiga ir e voltar bem tranquilo com essa quantidade de gasolina. Eu estou calculando uma média de 13. Mas vamos ver, vamos ver. Se precisar botar mais 50 a gente bota, mas é o que a gente quer evitar. Queremos evitar o custo. Porque eu tô indo nessa viagem, no caso, mais é por questões judiciais. Um colega meu me pediu para ser testemunha. No caso, um ex-colega, né? Não trabalho mais na empresa. Ele pediu para mim ser testemunha dele. Aí, como eu também já tive que solicitar algumas vezes a uma pessoa para ser testemunha minha em algum processo, eu sei que isso é xarope. E às vezes as pessoas fogem no último instante. Quando tu mais precisa ali de um apoio, a pessoa meio que não quer se envolver. E no caso desse meu amigo, parece que foi isso. Todos que chamaram ele ali Não é meu amigo, né? Foi esse colega. Aí eu disse, não, cara, relaxa, eu vou aí. Então, agora eu tô pegando aqui a Dom Pedro em Pelotas, que é uma ruazinha que me leva quase até a BR-116 ali pra pegar a estrada para Rio Grande. O carro tem se comportado bem. Vamos esperar uma viagem boa, tranquila, escutando música. Se Deus quiser. Ele fez essa viagem já na volta, que era lá da cidade de Rio Grande, quando eu adquiri esse carro. E ele fez essa viagem tranquilinho, sem problema nenhum. Então agora eu vou só repetir a dose. Então vamos tocar a ficha. Primeiro pedágio passado agora. Já deu 14 quilômetros de viagem. Então agora tocar a ficha até Rio Grande. Tentar manter uma média de 80 a 100. Já aqui é melhorzinha. Precisando se afobar tanto. A princípio o carro está, que da outra vez, se comportando muito bem. Preciso fazer uma manutenção nos amortecedores, que eles estão muito gastos já. A gente tem feito quase 4 vezes de Uber
carro assim, a passeio e barato e completo, ele ainda assim é bem confiável. Tô fazendo agora aqui no marcador, marca 7.7 na estrada, mas esse marcador eu não confio tanto, porque quando eu tiro o pé do acelerador ele aumenta o consumo, quando eu meto o pé no acelerador ele baixa o consumo, e quando eu estabilizo uma quilometragem, no caso, eu tô, vamos supor, a 85 a 3.000 RPM, que é o que eu tô agora, na quarta marcha. Se eu acelerar mais, o consumo dele aumenta, diminui, ou seja, ele vai para 15, 16 km por litro. Agora, se eu tirar o pé do acelerador, o consumo vai para 2, 3 km por litro. E se eu manter o pé no acelerador, ele está marcando 7.7. Então, acredito eu que a média dele, assim, em questão de viagem, o computador de bordo não é tão preciso. Mas vamos lá, quase 15 litros no carro. E a ideia é chegar agora em Rio Grande, falta 40 km, chegar antes das 10, nessa média aí. Então tá, mais um pouquinho pra frente aí. Chegamos aqui na cidade de Rio Grande, estamos na Avenida Itália, aqui na primeira que entra depois da rotatória gigante lá, que é aquela elevada. Estamos aqui na Avenida Itália, quase chegando na Presidente Vargas, que é onde o meu destino vai ficar até umas 11 horas, depois eu toco de volta para Pelotas, vou fazer a viagemzinha de volta. Então, a princípio o carro se comportou muito bem mesmo. Nada reclamado do bichinho, até 100 por hora ele tem uma estabilidade muito boa. A 120 para cima ele dá uma chacoalhadinha, porque é um carro muito leve e muito compacto, assim, por dizer. O vento também dá uma jogadinha para os lados nele, mas nada reclamado do bichinho. O carrinho se comportou muito bem nessa vinda. Vamos ver agora daqui a pouco na volta. Então tá, gurizada, seguir. Então, gurizada, vamos ligar o carro aqui agora. Ó, como pode ver ali no marcador, 119.000 km rodados. Foi uma ida e uma volta. Não consegui gravar a volta que o celular descarregou. Deixa eu dar uma luzinha aqui. Ó, 5 horas levei para fazer todos os meus trabalhos lá em Rio Grande e voltar. Então, tá feito. Segunda viagemzinha com o Cherrinzinho, escutando música, né? Agora vamos trabalhar e depois fazer a finaleira do vídeo. Bem, pessoal, o que eu posso dizer da viagem? A viagem foi ok, o carro se comportou perfeitamente ok. A única coisa que eu fico assim um pouco ressabiado é que eu acho que o setor está um pouco gasto, porque a 120 dá uma boa tripidada no volante e eu acho que não é normal. Então, eu acho que isso é um defeitinho que a gente precisa dar uma olhadinha melhor.
Como ele tem um leve vazamento ali numa mangueira da direção hidráulica e eu ainda não mexi nisso aí, também pode ser isso que esteja acarretando esse problema, mas eu acredito que não seja, eu acredito que alguma coisa no setor. Então, o amortecedor também, né, mas o amortecedor eu teria sentido ele no dia a dia bem mais do que eu sinto agora. Mas no caso o carrinho é bom. A minha experiência como proprietário agora, que eu posso dizer que estou quase há 6 meses com o carro, é que o carro tem força. O carro, se o que ele propõe, que é ser um carro barato, até 20 mil reais, e consegue executar viagens, lazer, é um carrinho que realmente não é o mais econômico da categoria. Não tem como dizer que ele é o mais econômico. Eu tô aqui numa rua que é muito esburacada, então assim, pro que ele se bota no jogo, vale a pena, vale o risco, vale o investimento. Que rua esburacada. Por isso que eu quero fazer uma troca total dos amortecedores dele, para ver essa questão de se ele é muito ruim de estabilidade, assim, em rua esburacada que tem no Brasil, aqui, principalmente aqui onde eu tô, porque ele não é tão ruim na faixa. Na faixa tu não sente até os níveis, os buraquinhos aqueles de rodovia, tu até passa tranquilo, tu mal sente. Agora em rua desnivelada que nem eu tô, meu Deus, tu sente ele muito duro. Mas eu acredito que seja suspensão velha. Mas, um bom resumo, como um proprietário com 6 meses de uso, a primeira coisa que eu fiz foi a troca de todas as correias, com exceção de um tensor que eu não consegui comprar na época, porque eu não achei em lugar nenhum. E o que eu achei, eu comprei, que é deste motor, mas não deste carro, porque ele falta uma chapinha. Acabou que eu não consegui utilizar, tenho ele guardado inclusive. Então, com exceção disso, eu fiz toda a troca. Água de torneira, que eu acredito que é o que usavam pro aditivo, sabendo do risco de não saber quanto tempo usaram a água de torneira, podendo acarretar em vazamento de água. Eu acho melhor o aditivo pela questão de corroborar com uma melhor segurança. Óleo trocado, filtro de ar trocado, filtro da gasolina trocado, tudo que eu podia trocar, eu troquei. E pretendo trocar de novo, sim, há mais ou menos, acho que para daqui a uns 2 meses, quando eu me folgar um pouco, pretendo refazer essa troca, porque são 6 meses de uso do carro. Mesmo que eu andei pouco para essas trocas, eu acho que vale a pena refazer as trocas, com exceção das correias, porque realmente as correias têm uma validade de 25 mil quilômetros e eu não rodei nem sequer 5 mil completos, ainda tenho 20 mil quilômetros para rodar com essas correias. O fabricante, se não me engano, diz que pode trocar com 30, mas eu vou trocar com 25, porque eu ainda tenho 5 de margem. Eu prefiro ter a margem do que ficar me esgoelando na margem. Então é isso, pessoal, tô quase chegando aqui no meu serviço, então vou agora estacionar o carrinho, tirar uma fotinho dele aí pra vocês, botar de cá com um takezinho dele pro final. E aí vou finalizar o dia. Olha o barulhinho da correia que eu molhei agora. Correia não, do tensor. E é isso aí, gurizada. Valeu, se inscreve aí, que aqui vê aí que nós temos um projeto do Fuca. O Fuquinha por enquanto está em Rio Grande, nessa cidade que eu fui hoje. Eu vou buscar ele para prosseguir o projeto, mas por enquanto não tem como, não tem corrida, é muito gasto, a crença é pequena, então no momento não tem como eu fazer todos esses gastos. Valeu, pessoal, obrigadão aí, se curte, se inscreve no vídeo, valeu, obrigadão.